Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos continuar falando sobre o povo grego, sobre a Grécia Antiga. E só recapitulando o que a gente estudou no vídeo passado. A gente estudou sobre a formação da sociedade grega, aliás, a ocupação do território que depois vem se tornar a Grécia Antiga, ou Hélade, né, que era a forma como a Grécia Antiga também era conhecida. A gente viu sobre os povos que ocuparam, jônios, dórios, eólios. A gente estudou também a respeito das épocas da periodização da Grécia, porque não foi de repente que a Grécia se tornou Grécia, né? Foi uma evolução e aí nós vimos essa periodização. Vimos também a respeito das características do território, que é formado por ilhas, e da política das cidades, que são todas cidades independentes, chamadas de cidade-estado. Agora a gente vai falar a respeito, vamos começar falando a respeito da expansão territorial. O que significa essa expressão, expansão territorial? É o crescimento do território. Como a gente viu lá no vídeo passado, quando a Grécia surge, ela surge através de povos que vão fixando residência nas montanhas. E esses povos vão crescendo e vão formando o que depois ficou conhecido como sociedade grega. Só que essa sociedade ela vai crescer muito ao longo do tempo. Ela vai se tornar uma das maiores civilizações da humanidade. E como que se dá essa expansão? Primeiro vamos ver aqui no mapa como fisicamente como que essa expansão aconteceu. Isso aqui, essa partezinha que está pintada de rosa, esse rosinha mais claro, é a Grécia é a origem, né? A Grécia que surgiu lá na região das montanhas ocupadas pelos povos que surgiram no começo. Então isso aqui é a Grécia de origem, essas partezinhas pintadas de rosa. Já essas partes pintadas de rosa escuro são as regiões colonizadas pelos gregos. Tudo isso aqui que vocês estão vendo pintado de rosa escuro são regiões que os gregos colonizaram. E o que significa colonizar? Significa dizer que o povo grego saiu apenas dessa regiãozinha e foi se espalhando por todos esses outros lugares e ocupando esses lugares, formando novas cidades, colônias gregas, né? Aqui a gente tem tudo isso que essas bolinhas verdes são colônias gregas. Eram cidades fundadas pelos gregos, regiões ocupadas pelos gregos, que não era uma região de origem deles, né, da Hélade de origem, mas que passou a ser ocupada pelos gregos e aí passou a ser imposta a cultura grega, passou a absorver cultura dessas regiões também, ter um intercâmbio cultural entre esses povos, cresceu a atividade econômica, enfim, desenvolver a sociedade grega a partir daí. Então é isso que a gente chama de expansão territorial. No início, a Grécia era apenas isso aqui, esses pontinhos rosa claro, e depois passou a ser tudo isso aqui que está pintado de rosa escuro, também pertencente ao povo grego. Essa expansão ela vai acontecer principalmente por conta da navegação que a Grécia, que o povo grego vai desenvolver bastante e graças à geografia do território, né? Que era um território todo banhado pelo mar. Aqui a gente tem o mar Mediterrâneo, aqui a gente tem o mar Negro e isso vai ajudar muito na navegação e essa navegação vai facilitar esse processo aqui de expansão territorial. Como o que significa essas colônias gregas? O que é uma colônia? A colônia ela é diferente da cidade original. Aqui a gente tem as cidades gregas, Esparta, Atenas, Eritreia, Corinto, e aqui a gente tem as colônias, Cirene, Naucratis, Olbia, Tanais. Qual é a diferença? As cidades, elas são cidades de origem grega, né, dos povos que viveram ali, que originaram ali e formaram essas cidades. As colônias são regiões que pertenciam a outros povos e que foram ocupadas pelos gregos. Ocupadas, exploradas, economicamente, culturalmente, mas elas são ocupadas pelos gregos, elas não são de origem grega mesmo. Né? E por que essas colônias elas vão surgir?
por que esses povos vão formar essas novas colônias, ocupar essas novas regiões, né? A partir do século 8 até o século 6 a.C., muitos gregos deixaram essas cidades e foram partir para novas regiões, principalmente regiões do litoral, como a gente vê aqui, ó, são regiões do litoral. A maioria das colônias elas estão sempre ligadas ao litoral, justamente por conta da navegação. Nessas regiões fundaram essas novas cidades, que aí a gente passa a chamar de colônia. Os gregos chamavam de apóikias, que quer dizer abrir uma nova casa, que não deixa de ser, né? As colônias elas eram novas casas para esses gregos que saíram das suas cidades de origem e foram viver nessas outras regiões. Mas a pergunta que não quer calar é: por que sair? Por que sair da sua cidade original? Principalmente por conta da miséria que muita gente estava vivendo. Não é porque as cidades gregas estavam crescendo e se desenvolvendo que todo mundo estava vivendo as mil maravilhas. Muitos gregos estavam vivendo na miséria. E para fugir dessa miséria, eles resolveram buscar essas novas terras. Nessas novas terras, passaram a plantar, passaram a possuir melhores condições de vida, porque estavam produzindo, porque estavam conseguindo acumular patrimônio, e isso acabou ocasionando a fundação de novas cidades nessas tais colônias, que a gente chama de colônias gregas. Muitas dessas colônias elas vão se desenvolver bastante e se tornar importantes centros comerciais, principalmente por conta da navegação marítima. Colônias que se desenvolveram, cidades fundadas ocupadas pelos gregos, que se desenvolveram muito. Essa navegação vai impulsionar o comércio nessas novas cidades, produção artesanal, intercâmbio cultural, né? Os gregos eles vão pegar partes da cultura dos povos que eles ocupam e vão também colocar partes da cultura deles nesses povos ocupados. Por exemplo, o alfabeto dos fenícios, que foi uma junção do que os fenícios tinham criado do alfabeto com as letras que os gregos acrescentaram. Isso é o que a gente chama de intercâmbio cultural. Então, o maior, como a gente pode falar assim, que a maior contribuição dessa expansão territorial dos gregos foi a fundação dessas novas cidades, que eram as colônias gregas, e com a fundação dessas novas cidades, o comércio vai ser impulsionado, a produção artesanal e o intercâmbio cultural. Isso vai fazer com que a civilização grega cresça bastante nessa época. Mas por falar em cidades gregas, a gente vai falar aqui hoje de duas das mais importantes cidades da Grécia Antiga, que com certeza muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre elas: Esparta e Atenas. Essas são duas das mais importantes cidades que a Grécia Antiga teve. Esparta, como a própria imagem fala aqui, né, mostra aqui uma cidade muito voltada para a guerra. Esse é o soldado espartano, que é o maior símbolo da cidade. E Atenas, uma cidade famosa pelo surgimento da democracia, da filosofia e tudo mais. Primeiro vamos conhecer Esparta. Esparta é uma cidade que estava localizada na península do Peloponeso, essa regiãozinha aqui, ó. Essa daqui é a península do Peloponeso, né, uma parte da Grécia original mesmo, Grécia raiz. E bem aqui está Esparta, ó, nessa partezinha aqui, nessa pontinha do mapa, está aqui Esparta. Era uma região de solo apropriado para a agricultura, especialmente cultivo da vinha e da oliveira, para a produção de vinho e de azeites e chás, né? Então a gente já entende que é uma cidade, um povo que era muito ligado à agricultura. Por conta disso, a gente pode já entender que a cidade, a área urbana de Esparta, não era muito importante. O mais importante era a área rural, justamente porque lá na região de Esparta se cultivava muito,
especialmente a vinha, né, para a produção de vinho, e a oliveira para a produção de azeites e chás. Então, a parte rural, a parte agrícola da sociedade espartana era muito importante. Por conta disso, a área rural, a área urbana, desculpa, não era tão importante quanto. Na cidade ficavam basicamente os órgãos de administração, mas não era, digamos assim, a região mais importante da sociedade espartana. Outra característica que sempre é falada quando se fala de Esparta é o caráter militarista. A sociedade espartana era muito militarista. O que isso quer dizer? Eles valorizavam muito as ações do exército e a guerra. Na história da cidade de Esparta vão ter inúmeras guerras. Quando os jovens nasciam, cresciam na cidade de Esparta, eles já cresciam treinando para a guerra, eles já cresciam para ser soldados espartanos, porque a cultura da cidade era uma cultura muito voltada para a guerra, para fortalecimento do exército, para conquistar novas regiões, e também era uma cidade controlada por oligarquias. O que é uma oligarquia? É quando um grupo reduzido de pessoas poderosas domina o poder, domina o governo. Então, lá em Esparta não existia democracia. A sociedade era governada por um grupo específico de pessoas, pessoas poderosas, pessoas que possuíam muitas terras, que possuíam mais dinheiro, e esse grupo sempre permanecia no poder. Esses grupos que sempre permanecem no poder, a gente chama de oligarquias. A sociedade espartana, como é que era dividida? O povo de Esparta era dividido basicamente em 3 categorias, 3 grupos. Lembrem-se que Esparta, assim como todas as outras cidades gregas, eram cidades-estado. Então, o que acontecia dentro de Esparta não necessariamente acontecia nas outras. Cada cidade grega ela tem características próprias. Então, tudo que eu estou falando aqui são características próprias apenas da cidade de Esparta. Na sociedade espartana, existiam 3 grupos. Todo mundo da cidade de Esparta estava dividido em 3 grupos aqui, que se encaixavam em algum deles. Quais eram esses 3 grupos? Os esparciatas. Quem são os esparciatas? São os cidadãos espartanos. Esse título aqui, gente, de cidadão, não era para todo mundo, não. Hoje, qualquer ser humano que nasce num país, ele tem registro civil de nascimento, ele já é cidadão, né? Na época da Grécia Antiga, nem todos os habitantes da cidade recebiam esse título de cidadão. Aqui em Esparta, só quem recebia esse título de cidadãos eram os pertencentes a esse grupo aqui, dos esparciatas. Apenas os esparciatas eram considerados cidadãos espartanos. Quem fazia parte desse grupo? Homens livres. Mulheres não se encaixavam nesse grupo, mulheres não estavam no mesmo patamar que os homens na sociedade, é importante a gente lembrar disso também. Então, homens livres que permaneciam, à disposição do exército. Os esparciatas, eles estavam muito ligados ao exército, porque ser do exército dá muita moral para a sociedade, podendo participar do governo da cidade. Era o grupo que permanecia no poder, controlando o governo. Eram, basicamente, proprietários de terras nos arredores da cidade. Então, se a gente for fazer aquela famosa pirâmide social, os esparciatas é o grupo que está lá no topo da pirâmide, né? A gente tem a pirâmide social aqui de Esparta, a gente vai ter os esparciatas bem aqui, no topo da pirâmide, como o grupo mais importante, que eram considerados cidadãos espartanos. Normalmente era formado por proprietários de terras, membros do exército e eram responsáveis pelo governo da cidade. O segundo grupo são os periecos. Quem são os periecos? Os periecos são pessoas livres que se dedicavam principalmente ao comércio e ao artesanato.
poderia botar os periecos aqui no meio da pirâmide, como se fosse meio que uma classe média da cidade de Esparta, porque eles eram livres, eles praticavam comércio, artesanato, mas eles não eram a classe mais rica, mais importante da cidade. Não tinham direitos políticos. O que isso quer dizer? Não podiam participar do governo da cidade, não podiam decidir sobre as leis, não podiam opinar a respeito. Mas tinham a obrigação de pagar impostos, né? Pagar impostos eles tinham a obrigação. Agora, direitos políticos, de participação política, participação no governo, isso eles não tinham. O terceiro grupo que formava a sociedade espartana eram os ilotas. Então, quem são os ilotas? Eram principalmente camponeses, ou seja, a classe mais pobre que vivia no campo. Viviam presos à terra dos esparciatas. Os esparciatas aqui são os caras que têm a terra. Os ilotas são os que trabalham para eles aqui, ó. Trabalham para os esparciatas. Quando eu falo presos à terra, quer dizer que eles dependiam dessa terra. Não é preso no sentido de estar preso mesmo, né? É um sentido figurado. Eles dependiam da terra, eles trabalhavam na terra que era propriedade dos esparciatas. O que eles deviam fazer? Cultivar a terra durante a vida inteira. Mas também não podiam ser expulsos do seu lugar. Se eles decidissem ficar ali, eles tinham que ser aceitos ali. Eu poderia colocar os ilotas aqui, ó, na parte de baixo da pirâmide, né? Como sendo a classe mais baixa da pirâmide. Eram os trabalhadores, vamos dizer assim, né? A parte braçal da sociedade espartana. E por conta disso, por ser a classe mais baixa da sociedade, normalmente era a classe que organizava as revoltas contra os grupos dominantes, porque os pobres é que normalmente estão insatisfeitos e querem mudanças, né? Essa classe aqui jamais vai querer mudança, porque não está insatisfeita, e essa daqui não fazia as revoltas com medo de se prejudicar. Então, dentro da sociedade espartana, a gente vai ter esses três grupos aqui: esparciatas, periecos e ilotas. Se a gente for colocar em ordem de poder e importância social, a gente teria essa representação. Mas lembre-se, isso é a sociedade espartana, não da Grécia Antiga por completo. Com relação ao governo, quem participava do governo e como esse governo era feito? Primeiro, Esparta tinha uma curiosidade. Ela era governada por dois reis. Dois reis dividiam o poder, as obrigações, especialmente de caráter militar e religioso. Os reis eram dois, e esses reis tinham a obrigação de governar a cidade, lembre-se que é a cidade-estado, também controlar o exército e a religião dentro da cidade de Esparta. Em tempos de guerra, um dos reis ficava responsável pelo comando do exército, mas aí eles decidiam entre eles, no par ou ímpar, no 0 ou 1, não importa. Eles decidiam entre eles dois quem ia comandar o exército, quem ia ficar comandando a cidade. Além dos dois reis, existiam três órgãos que ajudavam os reis na administração da cidade de Esparta. Que órgãos eram esses? O primeiro é esse daqui, chamado de Gerúsia. Sim, gente, são palavras estranhas, mas lembre-se que eu estou falando grego, né? Literalmente. Então, são palavras estranhas mesmo. O primeiro órgão que ajudava no governo, né, que estava ali ajudando os reis a governar, era a Gerúsia, que era um conselho formado por 28 esparciatas maiores de 60 anos. Olha aqui, ó, esparciatas, o único grupo que podia participar do governo. Os outros dois grupos sociais não participavam. Era um grupo de 28 homens, cidadãos, ricos, proprietários de terra, maiores de 60 anos, que estavam ali ajudando os reis a governar. E qual era a função desse grupo? Função administrativa, ou seja, ajudar os reis a administrar, legislativa, que quer dizer criar as leis, e judiciária, que quer dizer julgar
os crimes, as coisas erradas que aconteciam. Então, esse grupo aqui a gente pode dizer que eram as 28 pessoas mais importantes do governo espartano, tirando os dois reis, obviamente. O segundo órgão que fazia parte da administração é a Ápela. O que é a Ápela? É outro grupo, né, uma assembleia formada por cidadãos maiores de 30 anos. Cidadãos também, então quer dizer que eles eram esparciatas. Eu não tenho aqui nenhum outro grupo da sociedade grega espartana. Eu só tenho esparciatas. Esses aqui eram maiores de 30 anos. E qual era a função deles? Eleger os membros da Gerúsia. Então, era a Ápela que escolhia os 28 caras, senhores de idade, que iam fazer parte desse grupo aqui, né? Também tinham a obrigação de aprovar ou rejeitar as leis. Então, as leis eram criadas pelos membros da Gerúsia e passavam aqui para os membros da Ápela para eles aprovarem ou rejeitarem essas leis. E por último, a gente tem o Conselho dos Éforos. Quando eu leio esse nome, eu me sinto no Harry Potter, alguma coisa assim do tipo, né? Conselho dos Éforos parece coisa de Hogwarts. Mas enfim, não é. É da Grécia Antiga mesmo, é de Esparta. O que era o Conselho dos Éforos? Era formado por 5 membros, apenas 5 membros. Dos membros desse grupo aqui da Ápela, se tirava 5, e esses 5 formavam o Conselho dos Éforos. Qual era a função desse grupo? Eles eram eleitos anualmente e eles tinham a função de controlar a vida econômica e social da cidade, ou seja, o que está sendo gasto, no que está sendo gasto, onde o dinheiro está sendo investido, o que é necessário fazer, está precisando de uma obra, está precisando de uma guerra, enfim. Isso era a função desses 5 carinhas aqui que formavam o Conselho dos Éforos. Também cidadãos espartanos pertencentes ao grupo dos esparciatas, que era o único grupo que podia participar do governo. Já a outra cidade famosona que a gente vai conhecer é a cidade de Atenas. Atenas é outra cidade muito famosa da Grécia, totalmente diferente, assim, com características bem diferentes da cidade de Esparta, que eu expliquei para vocês até agora. A cidade de Atenas, ela se localizava em outra parte do território grego, não está na mesma ilha da cidade de Esparta. Ó. Aqui está Esparta, aqui está Atenas. São bem longe uma da outra. Enquanto Esparta está bem aqui na pontinha da ilha, Atenas está mais para cima. Atenas ela era localizada numa colina alta, ó, mais ou menos como está mostrando aqui. Então, ela tinha uma acrópole. A acrópole era a região mais alta da cidade, onde se localizava o centro da cidade, né? Os pontos mais importantes. Isso ajudava muito a cidade de Atenas por conta de ser uma proteção natural contra ataques de outros povos, de outras cidades, por ela ser mais alta, mais elevada. Só que o solo da cidade de Atenas não era muito fértil, diferente do que acontecia em Esparta. Na região de Atenas, o solo não era muito fértil, então não dava para investir muito em agricultura. Por conta disso, os atenienses foram se salvar com a outra forma de produção econômica. Se não dá para viver da agricultura, a segunda opção vai ser sempre a navegação marítima. Então, enquanto Esparta vivia muito da parte agrícola, Atenas vivia muito da navegação. O grande foco da economia ateniense foi a navegação marítima. Por isso, os atenienses se tornaram excelentes marinheiros. Enquanto Esparta é uma cidade que, por viver muito da agricultura, é muito voltada para o campo, Atenas, por viver da navegação marítima, era muito urbana. O ponto mais importante de Atenas era a cidade mesmo, o centro urbano, não a região rural. Dentre os grupos que formavam a sociedade ateniense, né,
a gente também vai destacar aqui as três grandes categorias. Essa é a única semelhança, assim, mais importante entre Esparta e Atenas. Atenas também era, a sociedade ateniense também era dividida em três grupos. Quais são esses três grupos? A gente vai ter aqui os cidadãos atenienses. Quando vocês estiverem estudando filosofia, não sei se já estão, mas se não estão, vão estudar filosofia. E aí, na filosofia, né, disse que Atenas deu início à filosofia, Atenas é o berço da democracia, da cidadania e tudo mais. Mas não é por isso que todos os atenienses eram considerados cidadãos. Não era. Assim como em Esparta, só uma parte da sociedade ateniense, uma parte muito específica da sociedade, recebia esse título de cidadão. E quem era esse cidadão? Eles viviam nas cidades, por isso o nome cidadão, e eram especificamente homens, né? Mulher nenhuma vai receber título de cidadão nessa época, maiores de 21 anos, e principalmente para pertencer ao grupo dos cidadãos, eles tinham que ser filhos de pai e mãe atenienses. Eles são os atenienses raiz mesmo, né? Então, se eles são homens maiores de 21 anos, com pai e mãe ateniense, então fazem parte do grupo dos cidadãos. Nesse caso aqui, não necessariamente a condição econômica vai influenciar. Não é só os ricos que pertencem ao grupo dos cidadãos. Em Atenas, a grande questão é você ser filho de pai e mãe ateniense e ser homem maior de 21 anos. Os cidadãos era o único grupo que tinha direitos políticos e podia participar do governo da cidade. Apenas o grupo dos cidadãos. Então, se a gente for mais uma vez fazer aqui a pirâmide social, né? Vocês já devem estar abusados dessa pirâmide. Mais uma vez a pirâmide social que sempre a gente faz, aqui em cima a gente vai ter o grupo dos cidadãos. O segundo grupo social da cidade de Atenas eram os metecos. Quem são os metecos? São pessoas que viviam na cidade, mas não tinham nascido na cidade. Por isso que eles não pertencem ao grupo dos cidadãos, porque eles não nasceram em Atenas, eles não são filhos de pai e mãe ateniense. Por conta disso, não tinham direitos políticos, porque só quem tinha direito político eram os cidadãos, né, aqui do grupo dos cidadãos, mas podiam e trabalhavam no comércio e no artesanato. Então, também aqui estão incluídos no grupo dos comerciantes e artesãos. E, claro, obviamente, pagavam impostos. Também poderiam ser convocados para o exército caso houvesse a necessidade de uma guerra. Então, os metecos a gente colocaria aqui no meio como sendo o grupo de classe média, né? Vamos dizer assim, da sociedade. E lá embaixo, a gente vai ter aqui os escravos. Em Atenas existia o grupo dos escravos. Quem eram os escravos em Atenas? Geralmente eram prisioneiros de guerra. Quando a sociedade ateniense entrava em guerra, aqueles povos que perdessem a guerra e fossem aprisionados eram usados como escravos, que eram comprados nos mercados de escravos estrangeiros, ou eram filhos de escravos que já viviam na cidade. Também existia em Atenas a escravidão por dívida. Quando, por exemplo, um meteco, ele trabalha e não consegue pagar as suas dívidas para os cidadãos, então esses cidadãos vão fazer dos metecos escravos, por exemplo, né? Era uma possibilidade. Isso também poderia acontecer. Então você veja a hipocrisia, né? Os gregos de Atenas criam a democracia e até hoje são famosos por isso, mas mantinham pessoas escravizadas. Enfim, a hipocrisia. Mas assim como em Esparta, Atenas também tinha um governo específico.
A gente se acostumou a lembrar da sociedade ateniense como uma sociedade democrática, onde surgiu a democracia, e democracia, na origem da palavra, quer dizer governo do povo, né? Lembre-se que o único povo que participava do governo eram os cidadãos. Mas ainda assim, democracia, que surgiu em Atenas, quer dizer governo do povo. Ok. Mas isso nem sempre foi assim. Nem sempre. Quando surgiu o governo em Atenas, ele passou por várias etapas, até chegar na real democracia ateniense, que vocês vão estudar melhor ainda na filosofia. No início, quando a cidade de Atenas foi formada, ela era governada também por um rei. Obviamente, um rei apenas para a cidade de Atenas, que a gente está falando de cidade-estado. Esse rei, assim como em Esparta e outras cidades, ele era rei e fazia às vezes de juiz, de sacerdote e de chefe militar. Ou seja, nessa época não tinha nada de governo do povo, participação do povo, na democracia, nada disso. No começo era um rei mesmo. Depois, esse rei, ele passou a ser substituído por representantes da aristocracia. O que são esses representantes? São grupos de homens, cidadãos, que possuíam poder político e econômico. Só que esses homens, esses cidadãos que passaram a governar a cidade de Atenas, eram normalmente homens que possuíam muita terra e muito poder, né? Eram os ricos, vamos dizer assim, e eles passaram a abusar do poder que eles tinham, principalmente com os mais pobres, cobrando altos impostos, explorando a mão de obra. Então, isso começou a gerar na sociedade ateniense várias revoltas, várias manifestações. Essas revoltas e manifestações começaram a exigir reformas políticas e sociais. O que isso quer dizer? Mudanças. A sociedade ateniense passou a pedir mudanças, porque não estavam mais aceitando essa ideia de um pequeno grupo muito rico explorando o restante da sociedade. Dentre essas pessoas que começaram a reclamar, surgiram alguns líderes importantes, como esses aqui, ó, Drácon e Solon. São dois nomes de dois líderes gregos importantes do povo que começaram a exigir mudanças na sociedade ateniense. Depois de várias revoltas, várias manifestações públicas, esse processo resultou numa nova forma de governar Atenas. Essa nova forma de governar Atenas passou a ser chamada de democracia, onde o governo era exercido pelo povo, pelos cidadãos atenienses. As leis eram discutidas na praça, na ágora, e eram decididas por votação. Esse era o princípio da democracia ateniense. Mas lembre-se, apenas pelos cidadãos atenienses, que eram uma parte da sociedade. Não era todo mundo que ia lá, votava e decidia, né? Então, como eu estava falando, a partir do momento que essa democracia foi instalada, surge o governo de Clístenes, que foi um dos governantes, o slide hoje não está ajudando, um dos governantes da cidade de Atenas. No governo de Clístenes foi instalado o princípio da isonomia. O que é o princípio da isonomia? O que ele diz? Ele diz que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei. Está parecendo uma aula de direito, de filosofia, né? Mas é porque tudo veio daí mesmo. E o que quer dizer isso? Que todos os membros do grupo dos cidadãos em Atenas, que não era toda a sociedade, eles tinham o mesmo direito, eles eram tratados da mesma forma perante a lei. No entanto, como eu venho sempre reforçando, é preciso entender que na sociedade ateniense nem todo mundo era considerado cidadão.
Hoje em dia, as leis de vários países, como por exemplo o nosso Brasil, elas são baseadas nesse princípio da isonomia. E todas elas partem desse pensamento aqui, né? De que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei, então todos devem ser julgados da mesma forma e todos têm as mesmas obrigações. Mas lá em Atenas, na Grécia Antiga, a gente não pode esquecer que não era dessa forma. Todos, 100% da população. Era apenas uma pequena parcela da população masculina adulta, né? Só um pequeno grupo. Os estrangeiros, os escravos, as mulheres e os jovens menores de 21 anos não tinham direitos políticos, ou seja, não podiam participar das decisões políticas da cidade e também não eram tratados da mesma forma perante a lei, não eram julgados da mesma forma. Apenas o grupo dos cidadãos, como eu falei antes, participava da Assembleia do Povo e aprovava ou rejeitava as leis da cidade. Então, a gente fala de democracia hoje, lembrando que ela surgiu na Grécia Antiga, mas isso não quer dizer que ela surgiu da mesma forma que ela é usada hoje. Foi um processo que veio mudando ao longo do tempo. Enfim, gente, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado a vocês entenderem mais um pouquinho sobre a Grécia, sobre essas duas cidades e sobre a expansão territorial grega. E na próxima aula a gente vai continuar falando. Na próxima aula a gente vai falar sobre a tão amada mitologia grega, que a gente adora. Então, por hoje é só. Beijos e até o próximo vídeo.